Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Senhor esteja conosco. Esse bem, essa virtude, essa arma fundamental para os nossos tempos, essa conquista essencial para todos nós, esse critério de permanência na Terra, de habilitação ao mundo de regeneração, que é a paz. A paz do Cristo para todos nós. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles, só eles, herdarão a terra. Assim seja, muito bom estarmos aqui, muito feliz por estarmos nesse hábito, nessa comunhão, nessa integração. Fabuloso que estejamos escolhendo a melhor parte. Tiro essa expressão, a melhor parte, da significativa passagem em que Jesus escolhe abrigar-se em casa de duas irmãs com seu séquito de discípulos, com seus seguidores numerosos, trazendo para a irmã mais velha tremendas preocupações para bem acolher aquele grande grupo de homens. Comida, banho, acomodações, era uma tarefa trabalhosa. E ela estava batendo cabeça de um lado para o outro, buscando recursos onde tinha e onde não tinha. E no meio dessa tarefa toda olhou para o mestre que conversava na sala e viu a sua irmã aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do mestre, embevecida. O nome da irmã mais velha era Marta, o nome da irmã mais nova, Maria. E Marta indignou-se com a postura da irmã e reclamou com o mestre: Mestre, por que não advertes minha irmã para que venha servir junto comigo? E Jesus advertiu a Marta, dizendo: Marta, Marta, estás ocupadas com muitos afazeres. Tua irmã escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Nós que estamos tão envolvidos com esse ativismo típico dos nossos tempos, precisamos ouvir essa advertência de Jesus, que a melhor parte, que a parte essencial é a busca pelo Espírito, a busca espiritual, a expansão espiritual, que aqueles que se disserem envolvidos num ativismo pelas coisas da matéria, não conseguirão demover, não devem buscar demover os amigos, os seus conhecidos que estão buscando o Espírito. Porque buscar o Espírito é a melhor parte, é a nossa maior urgência. E essa não lhes será tirada. Nesses momentos que mensagens surgem com grandes desencarnes coletivos, grandes provações coletivas para a humanidade da Terra, nesse momento em que tantos, diante das revelações, dos anúncios, armazenam alimentos,
bens, ferramentas, condições de sobrevivência material. Essa mensagem é preciosa ao apontar que a nossa grande preparação, a nossa grande reserva, que nos garantirá uma boa travessia pelas provações difíceis, não são as reservas materiais, mas as reservas espirituais. Escolhamos nós também a melhor parte, porque essa não nos será tirada. Se concentrarmos nossas preocupações nos bens materiais, nas condições materiais, na sobrevivência do corpo físico, temos que ter a certeza, a convicção de que a única parte que nos pode ser tirada é exatamente essa na qual depositamos todas as nossas atenções. Deixemos o que perece em nome daquilo que permanece. Não é precioso isso? Muito bem. Uma das questões fundamentais trazidas, discutidas por diferentes doutrinas dentro do cristianismo é a segunda vinda do Cristo. A parousia. Será que Jesus virá uma outra vez nesse momento da transição planetária? Discutem os cristãos. Será que ele virá sobre uma nuvem? Sobre uma nave? Como Jesus virá? E para essa discussão, nós evocamos diversas passagens dos evangelhos que nos devem fazer refletir sobre a segunda vinda do Cristo. Ocorre que em Jerusalém, os judeus, principalmente por estarem num período de ocupação da Judéia pelo Império Romano, esperavam um Messias libertador político e militar. Foi por isso que Judas traiu Jesus. Na verdade, ele esperava fortemente um Messias político militar. Por tudo que ele tinha acompanhado como discípulo, ele vira as maravilhas que Jesus podia fazer, portanto, tinha certeza que ele era o Messias, mas Jesus não dava qualquer sinal de priorizar, de enfatizar, de focar o seu messianato, a sua missão, no aspecto político e militar. E aí, Judas imaginou que se tanto Jesus tinha feito para o bem dos outros, para o bem de si mesmo, se colocado contra a parede, Jesus faria maravilhas ainda maiores, tomaria para si o poder e tomaria o poder para os discípulos. Claro que isso não deu certo. Claro que Judas estava buscando Jesus, buscando o Messias onde ele não estava. Mesma situação da samaritana, que foi até o poço de Jacó, como já fazia muito tempo, e encontrou a água viva no poço de Jacó. Mas mesmo diante da água viva, que mataria a sua sede para sempre, como Jesus disse que ele era, continuou levando seus potes para colher a água comum. Diversas são as passagens em que
as criaturas foram colocadas diante de Jesus e não o viram. Há uma passagem depois da morte de Jesus, em que os discípulos, caminhando à noite para Emaús, receberam a companhia de um viajante e contaram para esse viajante tudo o que tinha acontecido com Jesus, com o coração amargurado, porque eles pensavam que ele seria o Messias e tinha acontecido o julgamento, a perseguição, a tortura e o assassinato de Jesus. E esse viajor, para quem eles contaram tudo isso, era o próprio Jesus. Não são símbolos interessantes, eloquentes a respeito da nossa relação com o Messias? Vocês sabiam, por exemplo, que os judeus até hoje aguardam o Messias? Quando o Messias, o judeu, não foi reconhecido por eles mesmos? Não são eloquentes essas imagens todas para dizer que a criatura humana fica aguardando o Messias com seus olhos, buscando que o Messias atenda às suas expectativas e simplesmente não enxergam o Messias como ele vem, o libertador espiritual. Essa multidão que aguarda a parousia, que aguarda a segunda via do Cristo, é a própria repetição de todas essas cenas. Também os cristãos imaginam que Jesus virá de acordo com as suas expectativas. Virá materialmente, virá reforçando as suas disciplinas religiosas, virá para atender a sua expectativa de salvação. Mas, mais uma vez, o céu, Deus, Jesus, tem os seus próprios planos, tem o seu próprio papel, a sua própria função perante a humanidade nessa transição planetária, que mais uma vez não coincide com a expectativa das criaturas. Qual é a missão de Jesus nesses tempos de transição? Onde ele está? Como nós podemos encontrar o Jesus que retorna nesse momento para a humanidade? Não parece ser uma pergunta muito interessante? Pois a essa pergunta o próprio Jesus respondeu ao dizer que no fim dos tempos, são esses tempos que nós estamos vivendo, o Filho de Deus, ele, Jesus, sentaria-se no seu trono perante as nações. O próprio Jesus dizendo aonde ele estaria diante de nós. E separaria as criaturas, os homens, as mulheres, as criaturas humanas, como um pastor separa os bodes das ovelhas. Símbolo maravilhoso, símbolo muito interessante, porque o bode é conhecido como um animal teimoso, violento, agressivo, e as ovelhas são conhecidas e reconhecidas como animais mansos, cordatos, obedientes. Então, quando ele coloca
os bodes à sua direita e as ovelhas à sua esquerda, dizendo que as ovelhas irão para o reino dos céus e os bodes serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, nos traz a figura clara da teimosia contra a aceitação, dando para todos nós essas alternativas claras. Aonde você tem se situado? Na teimosia ou na aceitação? Você tem aceitado os fatos que vêm à sua volta ou tem brigado com eles? Quem se queixa, quem se revolta perante a vida? Quem aceita e busca a lição que a vida embutiu nos fatos para a sua cura e para o seu aprendizado. É a análise urgente que é pedida para todos nós. E quando fez essa separação da humanidade entre os bodes e as ovelhas, destinando aos bodes as trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes, destinando às ovelhas o reino dos céus, o Filho do Homem, segundo Jesus, foi questionado por ambos os grupos, querendo saber o porquê das escolhas. E Jesus respondeu, dizendo a todos que ele teve fome, que ele teve sede, que ele esteve hospitalizado, esteve preso, que ele foi refugiado. E as ovelhas lhe deram de comer, de beber, lhe foram visitar, o acolheram. Enquanto que os bodes, teimosos na agressividade, teimosos no egoísmo, não lhe deram de comer, não lhe deram de beber, não lhe foram visitar nem no hospital, nem na cadeia, não o acolheram como refugiados. Diante dessa explicação, novamente os dois grupos se mostraram embasbacados. Quando foi que isso aconteceu, mestre? Que nós não lembramos de nos termos negado ao Senhor, ou termos atendido ao Senhor? Os dois grupos se mostravam embasbacados pela explicação de Jesus. E Jesus lhes disse, Jesus nos disse a todos que nesses tempos que ele chama de fim dos tempos, ele retornou e retornou da seguinte forma. Ele disse: a cada vez que vocês serviram ou se negaram a um dos pequeninos do mundo. Quem são os pequeninos do mundo? Os que têm fome, os que têm sede, os que estão hospitalizados, os que estão na cadeia e os que são refugiados. Que ele, no linguajar do Evangelho, chama de estrangeiros. Estrangeiros, em termos modernos, são esses refugiados, essa multidão de refugiados, que não só hoje é um fenômeno importante, demográfico, importantíssimo mundial, os refugiados haitianos, africanos, sírios, paquistaneses, afegãos, mas que, segundo as previsões trazidas por diversas fontes, inclusive por Chico Xavier, vão abundar, vão ser muitos os refugiados devido a um fortíssimo fenômeno que abalará o hemisfério norte.
e que trarão para o hemisfério sul legiões enormes de refugiados. E a esses refugiados, assim como os que têm fome e sede, os hospitalizados e os presos, Jesus disse que são os pequeninos da terra. E que a cada vez que nós atendermos um desses pequeninos, será Ele, Jesus Cristo, que nós estaremos atendendo ou nos negando. Vejam, meus amigos, minhas amigas, Jesus está na terra agora. E Jesus está na terra agora aos milhões. Aos milhões. E nós estamos diante dele, Jesus, na figura dos pequeninos. Que nós tenhamos olhos de ver. Ao contrário da samaritana, de Judas, ao contrário dos discípulos a caminho de Emaús, ao contrário dos judeus que até hoje esperam o Messias, tenhamos olhos de ver Jesus voltando. Que as nossas expectativas de Jesus voltando numa nave, numa nuvem, ou dentro dos nossos templos, dos templos das nossas religiões, não nos tornem cegos para o anúncio feito pelo Messias de onde ele estaria na transição planetária no fim dos tempos. Jesus anunciou. Tenhamos nós olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque Ele está pedindo nosso serviço, nosso acolhimento, através de um copo d'água, um copo de comida, um prato de comida, uma visita, um acolhimento dos que têm fome, dos que têm sede, dos que estão hospitalizados, dos que estão presos e dos refugiados. Preparemo-nos todos para acolher Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Preparemo-nos, programemo-nos para uma excelente vivência das situações, todas elas pedagógicas e terapêuticas, que Deus preparou para nós. André Salvatore, Sayonara Angélica, Simone Magalhães, Andréa Santos, lembrando-se de Conceição Garcia, Maria do Carmo Garcia, Cláudia Bertoni, Elaine Portugal, Sheila Torlai, Kleber Dias de Medeiros. Que nós alertemos, compartilhemos, repassemos essas reflexões. Jesus voltou. Como Ele anunciou, Jesus está diante de nós. Tenhamos olhos para ver, tenhamos ouvidos para ouvir e tenhamos boa vontade para o atender. Que assim seja. Um grande abraço a todos. É um prazer estarmos aprendendo juntos. Até a próxima.